Escolher a profissão é um momento importante e muito difícil na vida de todos os jovens. Com o escritor Cláudio Franklin Monteiro, não foi diferente. A expectativa que havia em torno dele é que ele buscasse a carreira jurídica, o direito, a advocacia. Mas ele confessa que oscilou, chegou a pensar em seguir a carreira de sacerdote católico. Influenciado pelo irmão Cláudio Monteiro, que era um professor muito bem reputado, de sucesso, resolveu ingressar no curso de História da Universidade Federal de Sergipe. É sobre esse momento de se decidir por qual profissão seguiria que nos fala, neste vídeo de memórias, o professor Cláudio Franklin Monteiro. Até os 15 anos de idade, eu pensei em seguir várias profissões. Olha, apesar de meus pais não terem tido uma educação de nível superior, era incrível a forma como eles lidavam com os filhos. Eu nunca ouvi de meu pai, enquanto ele existiu, nem nunca ouvi da minha mãe algo do tipo, você precisa ser isso, você vai fazer aquilo. Nem tampouco do meu irmão mais velho. Os três sempre nos deixaram à vontade para escolher o que quiséssemos. A única condição era estudar, dedicar-se aos estudos. Então, até os 15 anos, eu queria ser jogador de futebol, como meu pai foi. Eu queria ser profissional, que ele não conseguiu ser. Mas acredito que a morte dele não fez com que isso fosse possível. Então, não sendo possível ser jogador de futebol, de preferência jogar depois no Vasco da Gama, time do meu coração e do meu sofrimento, né? Depois eu tive uma inclinação pela área militar por causa de meu irmão, Claudemir, que foi para a Marinha, foi ser fuzileiro naval, então ele chegou a dizer, vamos lá, Cláudio Franklin, você é muito dedicado, você vai crescer nas Forças Armadas, mas não me apeteceu. De tal sorte que até os 15 anos, eu acredito que aquela convivência com o Padrinho Cláudio, que era formado em História, mas nunca lecionou História, porque a necessidade na época era de português, redação e literatura, me influenciou diretamente. Mas eu acredito que a virada mesmo foi 85. O que é que vai acontecer em 85? Em 85, eu fui visitar minha mãe em Fortaleza, que tinha feito uma cirurgia no joelho, e ficou hospedada na casa de minha tia Maria do Carmo, irmã dela. E naquele ano, naquele incrível ano de 85, aconteceu a primeira edição do Rock in Rio. Eu estava lá. Eu assisti todas as noites pela televisão e eu ficava ansioso para chegar o jornal do dia seguinte, para pegar o encarte do Rock in Rio, recortar e colar e formar um álbum à parte que eu acabei esquecendo em Fortaleza. No ano anterior, nós tivemos as Diretas Já. Aquilo ali também me marcou bastante. Eu me lembro dos folhetos caindo de aviões na cidade de Lagarto, Diretas Já. Então, 84, 85, essa virada aí. E depois a eleição indireta de Tancredo Neves. Todos aqueles acontecimentos históricos, políticos, eu ali acompanhando atentamente pelos jornais, pela televisão, fez com que eu me decidisse por ser professor de História. Mas eu tinha vergonha de dizer isso. Porque em Lagarto, ou você era advogado, ou você era médico, ou você ia trabalhar no Banco do Brasil. Fora isso, você não... para status. Naquela época eu ligava para status. Bobagem. Graças a Deus eu deixei de ligar muito cedo. Mas eu tinha vergonha de dizer para o meu irmão que ia ser professor. Houve uma época também que eu quis ser padre. Eu ia ser franciscano religioso descalço. Meu tio Tonho, irmão da minha mãe, já falecido, me demoveu. Disse, olha, vai estudar, depois você resolve ser padre. Para a infelicidade de Dom Mário na época, que eu cheguei a comunicá-lo esse desejo. Então eu fiquei com isso guardado, dos 15 aos 17 anos. Não disse para ninguém. Todo mundo achava que eu ia fazer direito. Eu nunca fui um cara inteligente. Eu sempre fui um cara esforçado, dedicado. Minhas boas notas não eram em razão da minha inteligência, mas em razão do meu esforço. E todo mundo, em razão disso, achava que ia ser advogado. Até porque meu irmão tinha uma amizade muito boa com
Paulo Andrade Prata, que era um grande advogado, e todo mundo achava que eu ia seguir esse caminho. Um belo dia, eu fui me inscrever no vestibular. Naquela época você escolhia a primeira opção e a segunda opção. Sem dizer nada a ninguém, né? Peguei um ônibus, fui para a Universidade Federal de Sergipe, fui lá na central de estágio, central de vestibular, né? E me inscrevi para História, primeira opção, e Serviço Social convicto. Esses acontecimentos todos, de 84 e 85, me fizeram ter esse interesse em conhecer mais a história da humanidade e, sobretudo, a história do Brasil. E o fato de meu irmão ser professor, né? Decidi ser professor, a influência foi direta do meu irmão. Ser professor de história foram os acontecimentos, já voltei de cabeça feita. Agora ninguém me disse nada. Eu tomei a decisão por livre e espontânea vontade. Escrevi para a história, passei em 8º lugar.